Se Deus respondesse todas as suas orações, você daria conta de receber todas esses pedidos que você fez ao Senhor? Meu nome é Natália Menezes e aqui a gente fala sobre produtividade, mas hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre fé. Eu estou estudando sobre esse assunto para levar a palavra para as mulheres lá da minha igreja, né? E aí eu resolvi trazer aqui para vocês, para a gente compartilhar junto o que é fé, o que você pensa sobre fé. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu tenho estudado, e é aquilo, tudo que a gente estuda, que a gente vai falar para outra pessoa, aquilo fala primeiro aos nossos corações, aquilo vem primeiro ao nosso encontro. E aí a gente vai falar hoje sobre fé. E essa pergunta é uma pergunta assim crucial para a gente entender isso que eu tenho pensado, isso que eu tenho buscado entender melhor, né? Vou olhar aqui meu roteirinho. Se Deus te respondesse hoje todas as orações, sua vida mudaria muito? Ou você daria conta de tudo que você pediu? Muitas vezes a gente ora, mas será que lá no fundo mesmo a gente está preparado para as respostas que Deus vai dar? Será que no fundo mesmo a gente acredita que Deus vai realizar aquilo que a gente pediu? Sabe o que eu estou querendo dizer? Primeiro vamos entender o que é fé, né? Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo é muito aquilo sobre dar o primeiro passo e Deus colocar o chão. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você tem certeza que Deus vai colocar o chão, então você dá o passo. Sabe como? É sobre isso. Então fé é algo que todos nós falamos que temos, mas na verdade ela é testada em todos os momentos. Principalmente nos momentos de incerteza. Aqueles momentos que a gente tá com o filho adoentado, que a gente tá passando por uma crise financeira, aquele momento que a gente tá mais frágil, mais fraca. É nesse momento que a fé mais aparece, né? Que a gente pode dizer que tem fé. Se conseguíssemos ver tudo claramente, não precisaríamos da fé. Concorda comigo? A fé, ela é justamente para aqueles momentos que você tem dúvida. É para você se apegar em alguma coisa, para você acreditar que vai ser solucionado, que vai ser resolvido, concorda? Mas a gente precisa confiar em Deus, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando isso é fé. Porque a gente não entende o que Deus vai fazer, mas a gente sabe que Ele vai fazer o melhor pra gente. Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, muitas vezes a gente quer entender o que Deus está fazendo, a gente quer respostas rápidas, mas as respostas não vão vir rápidas, elas vão vir quando? No tempo de Deus. Porque Deus tem o processo dele. Ele tem o processo dele. Aí que a gente entra com essa parte mais forte da fé. A gente precisa entender a diferença de ser como Tomé. Tomé precisou ver para crer. Ele precisou ver as mãos perfuradas para acreditar que era Jesus, sabe? Eu fico pensando, naquela época, as pessoas andavam com Jesus e ficaram com dúvidas. Então hoje a nossa fé, ela está cada vez mais à prova, porque a gente não vê Jesus, a gente não caminha com Ele, a gente acredita, a gente crê numa história verídica, uma história que foi contada. Então, a gente não viveu naquele período. Então, hoje só nos resta crer, só nos resta acreditar que Ele vai fazer o melhor, certo? E aí eu tava pensando na história de uma cidade, um vilarejo, que passou
por muito período de seca. Muito período de seca, muitos dias, meses sem chover. Plantação morrendo, aquela tristeza toda, o gado morrendo de sede, pouca água no reservatório. Imagina o desespero da população passando por isso. E aí, certa vez, as igrejas locais resolveram se unir para fazer uma oração. Vamos orar pela nossa cidade, para que Deus mande a chuva. E assim eles fizeram. Num determinado dia, todos se reuniram na praça da cidade e vamos orar. E daqui a pouco chega uma menina. E aí essa menina estava com um guarda-chuva na mão. Todo mundo riu e ficou: o que você está fazendo com esse guarda-chuva? Por que você está com esse guarda-chuva na mão? E o que está acontecendo? E aí a menina respondeu: ué, nós não viemos pedir chuva? Cara, olha o tamanho da fé dessa menina. Se nós viemos pedir chuva, eu trouxe o guarda-chuva, eu já estou preparada para receber a chuva. E aí me traz a reflexão: o quanto nós estamos preparados para receber as coisas que a gente pede a Deus? Foi aquela pergunta que eu fiz lá no início. Você está preparada? Você anda com seu guarda-chuva na bolsa? Você anda com seu guarda-chuva na bolsa esperando que Deus mande a chuva que você tanto pediu? Por isso que eu penso, sabe? Às vezes eu acho que a gente não está preparado o suficiente. Falta alguma coisa. Às vezes eu acho que a gente não acredita lá no fundo que Deus vai solucionar o nosso problema. E aí a gente anda sem guarda-chuva. Não, Deus vai responder. O quanto você está preparada para ouvir, para receber o seu pedido de oração, a sua chuva abundante. Aquela menina, ela entendeu algo que muitas vezes nós esquecemos. A gente ora, a gente pede a Deus, a gente fala que confia, mas no fundo, lá no fundo, nem sempre a gente acredita que realmente Ele vai cumprir, realmente vai fazer algo, né? Então a gente pede, a gente pede por uma resposta, mas continua preocupado. Tem resposta que a gente quer na hora, tem resposta que é difícil a gente ficar sem ouvir Deus falar, mas a gente tem que confiar. A gente tem que crer. Então a gente fica sem resposta, a gente fica pedindo por uma mudança, mas a gente já imagina que nada vai acontecer, isso é muito complicado. É complicado para mim, é complicado para você, para Deus nada é impossível. E aí eu fiquei pensando também numa outra possibilidade da aplicação da fé na bonança. Deuteronômio 8, 10 e 11 diz assim: depois que tiverem comido e estiverem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor. E aí eu queria enfatizar essa parte aqui, ó. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor. O texto foi dito quando o povo estava entrando na terra prometida, né? Ou seja, estava tudo entrando de boa. Mas Deus fez questão de lembrar a eles: não percam a fé, não se afastem de mim, não se esqueçam de mim. Então é um alerta. Ele fez um alerta: não se esqueçam de mim. O perigo, qual é o perigo? É a gente esquecer de Deus quando está tudo bem. É aí que a gente vê a verdadeira fé. Quando está tudo ruim, é muito fácil a gente demonstrar fé, porque a gente precisa ali realmente do Senhor. Mas e quando está tudo bem? Você oferece de volta a Deus, devolve a Ele aquilo que Ele te deu, os 10% que Ele te deu? Você agradece a Deus por ter acordado? Você acredita que o seu dia vai ser bom porque Ele está presente ao seu lado? Sabe? Essas coisas boas. Ou você só lembra dele quando você está numa crise, quando você está com um problema?
A fé não é apenas clamar a Deus na tempestade. A fé também é continuar perto de Deus quando o céu está azul. O quanto você tem se aproximado de Deus? O quanto você tem se aproximado de Deus? E aí? E aí um versículo para a gente encerrar. Tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Ele nos diz assim, creiam que vão receber. Ele diz, creiam que já receberam. Receba aí essa vitória em nome de Jesus. Tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Jesus não disse apenas para pedir. Ele disse para crer. Ele disse para acreditar que vai acontecer. Ele disse para confiar. Não é só pedir. Não é só pedir e tá tudo certo. Ele pediu para confiar que ele vai fazer. A gente tem que fazer a nossa parte, que é confiar. E aí a gente fala, né, nessa questão de bonança, de crer na bonança. Existem pessoas na Bíblia, mulheres que criam, que tinham fé, mesmo na bonança. A rainha Esther é uma. Ela teve os momentos de fé quando estava com crise, quando estava com problema, lá com seu povo, ela acreditou e orou, pediu o povo para jejuar junto com ela. E ela também teve momentos bons dela lá, que ela ainda assim orava, se ajoelhava e acreditava que Deus ia fazer. Porque ela era uma rainha, para ela estava tudo bem. Mas quando o povo sofreu, ela entrou com a fé para poder resolver o problema do seu povo. Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei se você está no seu momento de bonança. Eu não sei se você está no seu momento de mar revolto, de tempestade, né? Ou se você está no céu azul. Eu sei que você precisa ter fé. Eu sei que você precisa crer que Ele vai resolver. Que Ele já resolveu. Tudo que pedires, creiam que já receberam. Então, eu quero que você feche seus olhos agora nesse momento. Tente se desligar de tudo que está rolando lá fora. Bota o fonezinho de ouvido. Eu vou fazer uma oração com você. Eu não sei como está o seu momento. Eu não sei como que você... Se você está na bonança ou se você está na tempestade. Eu sei que se esse vídeo chegou até você é porque você está precisando fortalecer a sua fé. Deus disse que a gente precisa de fé do tamanho de um grão de mostarda. Não estou falando que você precisa ser a pessoa mais iluminada, que mais acredita em Deus na vida. Eu estou falando que você precisa crer, que você precisa ter fé de que Ele vai resolver todo esse problema que você está carregando. Da mesma forma que você precisa agradecer quando Ele bota o prato na sua mesa. Obrigada, Senhor. Sabe? Como fizeram quando entraram na terra prometida, que Deus falou, não se esqueça de mim. É só isso que você precisa. Então eu vou fazer uma oração bem rápida, mas eu gostaria que você se concentrasse nisso. Qual o momento que você está vivendo? Você está vivendo na fé, com a bonança, ou você está vivendo com a tempestade e com fé? Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos alimenta todos os dias com a Tua palavra. A gente só precisa acreditar na Tua palavra. A gente só precisa acreditar, Senhor, no Teu Filho, que é a verdade, Pai. Obrigada, Senhor, porque nos deste, Deus, mais um dia de vida. Como somos gratos, Senhor, porque temos o Teu amor na nossa vida, Senhor. Senhor, eu quero te pedir agora por cada pessoa que está ouvindo, Pai. Eu não sei qual é o momento que ela está. Se ela está no momento de bonança, se ela está no momento de tempestade, Pai. Eu sei que o Senhor tocou meu coração de vir aqui e gravar
é a primeira vez que eu faço isso, mas o Senhor me incomodou profundamente, é porque tem alguém precisando ouvir isso, Senhor. Então, Deus, agora eu quero te pedir que o Senhor fortaleça essa pessoa que está ouvindo agora. Que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa, Pai. Que eles possam, Deus, que a gente possa, Pai, te buscar verdadeiramente, que a gente possa te buscar, Deus, quando a gente estiver na bonança, com o céu azul, Pai, que a gente possa ser, Deus, cada vez mais profundos na Tua palavra, Senhor, no Teu amor, Pai, que a gente possa entender tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações enquanto eles estão tranquilos, Senhor, porque quando a tempestade vier, Pai, nós já estaremos com a nossa fé fortalecida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aleluia, nós já estaremos com a nossa fé fortalecida, Senhor, para enfrentar qualquer que seja a tempestade, Senhor. Se o Senhor mandar nós andarmos sobre as águas, Pai, nós vamos andar, porque nós já estaremos com a nossa fé fortalecida, Pai. A fé que nós fortalecemos, Senhor, nos momentos de bonança, Pai, nos momentos de céu azul, Senhor. Não deixe, Pai, que a gente perca, Pai, essa comunhão contigo, Deus, essa intimidade contigo, Pai. Que a gente prove cada vez mais do Teu amor, Pai. E que a gente tenha cada vez mais nossos pés firmados na Tua palavra, Pai. Para que a gente possa, de fato, mostrar a que viemos, Pai. Para que a gente possa falar do Seu amor, Pai. Para que a gente possa demonstrar, Pai, a nossa fé. As pessoas olhem para a gente e vejam, nossa, ali vai uma mulher de fé. Não só na tempestade, mas quando ela está na bonança, ela também demonstra fé por Ti. Então, Senhor, toma agora em Tuas mãos o lar de cada uma dessas pessoas, Pai. Tenha, Deus, em Tuas mãos a chave da casa dela, a chave do carro dela, Senhor, todas as necessidades dela, Senhor, que o Senhor supra, Pai, porque é uma mulher de fé, Pai, é um homem de fé, Senhor. Toma em Tuas mãos, Pai, o direcionamento dela no trabalho, Senhor. Toma em Tuas mãos, Pai, toda a decisão que ela venha a tomar, Senhor, que seja alicerçado na Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por ter falado ao meu coração. Continue falando aos nossos corações, Pai, nos permita, Deus, cada vez mais ouvir a Tua voz, que a gente consiga, Senhor, se concentrar e entender que a fé, ela precisa existir independente do momento que estamos vivendo, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe em que momento estamos vivendo, mas o Senhor sabe também que temos fé. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Nós cremos que o Senhor morreu por nós. Nós cremos que o Senhor há de fazer por nós muito ainda, Senhor. Obrigada por tudo. Esteja conosco nesse dia de hoje, no dia de amanhã, Senhor, até a sua volta. É o que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém? Então, bora viver com fé, sempre. Porque Ele disse, não esqueçam de mim quando tudo estiver bem. Então, quando tudo estiver bem, agradeça, glorifique ao nome do Senhor. Se tudo estiver mal, chore, vai para o teu quarto, feche a porta e esteja em momento de comunhão com Deus, tá bom? Espero que tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu, e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Próximo vídeo sobre a Bíblia, eu vou falar sobre finanças na Bíblia. Esse canal é de produtividade financeira, inclusive. Então, o que a Bíblia diz sobre finança, né? Então, vou preparando um estudo e assim que tiver tudo ok, vou trazer para vocês também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Diz para mim aqui se você está vivendo um momento de bonança ou de tempestade, mas diz também, nunca me esqueci nem esquecerei do Senhor, do que Ele fez ou do que Ele vai fazer por mim, tá bom? Um beijo e até a próxima.